Falando de Vida. Oferecimento Anjofer e Ative a Saúde. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 11 de novembro de 2019, uma segunda-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som dele, Antônio Marchi de Basbuim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. E sempre uma vez por mês a gente tem o privilégio de receber em nossos estúdios seminaristas da nossa Diocese de São José dos Campos. E hoje nós vamos falar de um assunto que você também pode nos ajudar. Vamos falar sobre o valor da vida. Falando de Vida. E o tema do dia. Valor da vida. O dinheiro pode comprar uma cama maravilhosa, mas não pode comprar um sono tranquilo. Pode comprar as mais finas iguarias, mas não pode comprar o apetite. O dinheiro pode comprar uma casa maravilhosa, mas jamais comprará um verdadeiro lar. O dinheiro pode comprar as mais finas roupas, mas não compra elegância. O dinheiro pode comprar uma noite de prazer, mas não um grande amor. Pode comprar o remédio, mas não a saúde. Onde está realmente o verdadeiro valor da vida? Nem sempre as pessoas param para refletir sobre o verdadeiro significado das coisas. Iludem-se com a riqueza vinda do acúmulo de bens e, principalmente, do dinheiro. Trocam a vida pela incessante busca dos valores materiais. Acreditam que, ao se sacrificarem trabalhando de sol a sol, finalmente, ao fim da vida, farão jus à riqueza e, consequentemente, à felicidade. A vida é muito mais do que isso. Ela é sagrada e inviolável em todas as suas fases e situações. A vida é um bem indivisível e faz parte de um plano divino. Deus Pai preparou um plano maravilhoso para a sua vida e deseja que você seja feliz. Quando nos damos conta de que Deus tem um plano para nós, entendemos o motivo de vivermos. Deus quer que todos os seus filhos progridam e se tornem mais semelhantes a Ele. O valor da vida. Hoje, no Falando de Vida. Ligue e participe. Que tema, hein? Que profundidade do tema hoje, o valor da vida, hein? E para nos auxiliar no tema de hoje, nós estamos recebendo aqui o seminarista Christian Cassiano, que já está conosco. Christian, muito boa tarde. Seja bem-vindo, hein? Boa tarde, meu irmão Donizete. Boa tarde já, né? Boa Depois tarde. do almoço. Isso. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem. Um grande abraço, que Deus abençoe muito. Participe aí conosco. Amém. Obrigado aí pela sua presença. Conosco também o Matheus Torres, seminarista. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Boa tarde, Doni. Boa tarde para todos os ouvintes aí da Rádio Mensagem. Uma alegria estar aqui novamente. Que alegria esse tema. Eu acho que a gente está chegando numa época, Cristian e Matheus, onde a gente pelo menos tenta refletir, né, o que a gente fez de bom, de ruim ao longo do ano. Mas esse tema, né, falar de valor da vida, acho que vem a calhar, né, Christian? Com certeza, Donizete. E eu começo falando deste tema a partir de um texto bíblico do profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 4, que diz assim: porque és precioso aos meus olhos e foste glorificado, eu te amo. O profeta está falando em nome de Deus, dirigindo-se ao povo, e hoje Deus dirigindo também
a cada um de nós, porque de fato a nossa vida ela tem um valor imensurável. Se nós formos perceber que nós fomos glorificados através do Filho Jesus e o valor que nós temos aos olhos de Deus Pai, é algo que riqueza nenhuma deste mundo pode se comparar. Santo Tomás de Aquino, ele também dizia que a nossa primeira vocação é a vida, é dom de Deus, por isso nós temos que valorizá-la. Aliás, o Mateus, quando se fala em relação à questão do valor da vida, o que você poderia nos trazer de pensamento sobre essa profundidade? Como o Christian disse, né? Somos chamados primeiramente a viver, né? Dar a nossa vida, viver ser feliz e também colocar a nossa vida a serviço, né? Eu acho que um grande valor que temos aí a partir da vida é quando a gente coloca a nossa vida a serviço, né? A serviço do outro, a serviço do irmão. E a partir disso, a gente vai encontrando o sentido de viver, né? Porque não adianta só querer buscar a felicidade, só viver por viver. A gente tem que dar sentido a isso, né? E acho que uma das maneiras de dar sentido à nossa vida é servindo. Aliás, o Christian, quando o Mateus Torres fala a questão do servir a vida, tem muito, às vezes acho que um dos problemas da nossa frustração é a falta da nossa utilidade para com o outro, né? Exato, Doni. E pegando essa ideia maravilhosa do Mateus, que é uma ideia bem evangélica, a qual o próprio Jesus, né, que é o nosso modelo maior daquele que se colocou a serviço, e ele, naquele texto muito conhecido, né, de João 13, do lava-pés, ele terminando de lavar os pés dos seus discípulos, ele fala, eu sou o mestre e senhor, e vos lavei os pés, também vós deveis fazer o mesmo. Então, o verdadeiro sentido da vida é você se colocar a serviço, é você conseguir enxergar no servir o seu próximo o grande valor de imitação, primeiramente de Jesus Cristo, e depois de tantas outras pessoas que descobriram, a partir do servir, o grande valor da sua vida. Elas se sentiram úteis porque estava ajudando o seu próximo. E ajudar o próximo é sempre maravilhoso, sempre traz preenchimento, alegria para o coração. E dentro dessa reflexão aí de ajudar o próximo, o Mateus, até para quem está nos ouvindo agora, e tem muita gente que às vezes está, estou cansado de tanto fazer isso para fulano, para Beltrano, e ajuda daqui e ajuda dali. Mas é importante que a pessoa saiba que Deus nos dá o fardo, né, de acordo com a nossa força de poder utilizar. Então, quando as pessoas ajudam esse, ajudam aquele outro, dificilmente ela tem problemas, até mesmo emocionais e de saúde, né, porque ela tem uma capacidade muito forte, né, para poder ajudar, né. Sim, eu acredito hoje um grande mal da nossa sociedade, o grande mal que a gente está vivendo aqui pertinho da gente, né, é a questão do suicídio até, né. Quando a pessoa, ela não, como a gente falou, não se encontra na sua utilidade. E tem aquelas que se doam sempre, cada vez mais, e vai se cansando daquilo também. Mas eu acredito que nunca vai ser demais servir, nunca vai ser demais doar a nossa vida, né? E quando mais a gente doa, mais a gente vai encontrando esse sentido para viver. Então, nunca é demais. Então, sempre a gente pode doar, e esse fardo, como você disse, Deus nunca vai dar demais pra gente. É sempre o tanto que a gente aguenta carregar, né? Por mais que a gente se canse, a gente pode ter certeza que é o tanto que a gente consegue carregar, né? Então, bola pra frente e a gente vai dar conta de tudo isso, né? Dá uma respirada, né, Cris? Dá uma respirada aí, uma paradinha e vamos pra frente. Acho que é por aí mesmo, né? Não tem cansaço. Com certeza, Doni. E quando você tem a experiência de ajudar alguém, e ajudar não significa somente, né, você ajudar com bens materiais, que também na nossa sociedade hoje é algo muito gritante, né, você ajudar aqueles que necessitam, os mais empobrecidos, e cada vez aumenta mais este número de pessoas nessa situação, mas também no dia a dia, através de um sorriso, de você acolher bem a pessoa. E alguns anos atrás, Doni, eu tive uma experiência que me chamou muita atenção, que fez eu dar muito mais sentido à minha vida, até mesmo à vocação. Foi quando eu e um amigo, nós decidimos andar pelas ruas da cidade de Belém do Pará,
E todos os irmãos de rua, nós parávamos para conversar. Alguns, até enquanto nós tínhamos ali um dinheiro, nós dávamos ali um copo de café com pão e assim por diante. Só que o fato de nós pararmos para conversar com eles nos fez perceber algo que faz a diferença. Um desses irmãos de rua, ele nos parou e disse assim, eu quero agradecer vocês. E foi um daqueles que nós não tínhamos mais dinheiro para poder ajudar com algum alimento. Ele falou, você hoje me fez perceber que eu não sou invisível, porque eu me tornei um cidadão invisível dentro da sociedade. E ele só queria conversar, falar um pouco da vida, do sofrimento que ele passou em família. E veja, às vezes são pequenas coisas que fazem a diferença e também ajuda a dar sentido à vida das pessoas, perceber que elas têm o seu valor. Ou seja, o valor medicinal da atenção, né? Recentemente, Matheus Torres, uma amiga disse o seguinte, né? E acabei até lendo sobre isso, que já está comprovado, o valor medicinal do abraço. Ou seja, um simples abraço, com ternura, com fraternidade, para uma pessoa que está precisando, é um santo remédio, né? Com certeza. Vivemos numa sociedade sedenta desse afeto, né? Do carinho, da atenção. Eu me lembrei agora de uma reportagem de um projeto, né, que passou na TV Vanguarda, mas um projeto que meu primo estava envolvido. Eles desenvolveram um robô, né, usando tecnologia, né? Desenvolveram um robozinho assim, e o robozinho falava frases de carinho e tudo mais, e daí eles levaram esse robô no asilo, em alguns hospitais, onde as pessoas sofrem muito ali, né? E esse robozinho chegava perto das pessoas e falava, eu te amo, tudo mais, né? E como só a palavra, né? O eu te amo, você é especial, eu gosto de você, já transformava a vida daquelas pessoas, as pessoas já ficavam alegres. Agora imagina o contato, né? A gente pega a irmã Du, Santa agora, né? Eu acho que o principal dela, hoje ela de ser santa, não é porque ela hospital e tudo mais, essa questão da cura, de cuidados, né, medicinais, mas a questão do contato, né? Ela tinha o contato com as pessoas, e isso transforma vidas, né? Então a gente só quer ficar muitas vezes na transformação medicinal e tantos outros tipos, né? Mas a gente esquece que uma das formas que mais cura as pessoas é o afeto, o abraço, a atenção, palavras de carinho, né? Então isso transforma a vida de muitas pessoas. Matheus, e até aproveitar também esse gancho aqui, até para dar uma provocada no Matheus Torres, também no Christian aqui. Eu acho que o grande problema que nós, seres humanos, temos é de fazermos algo e esperarmos uma recompensa, né? Eu acho que vira uma frustração terrível, né? Isso eu responderia assim, levando para a ótica do Evangelho, a maneira como Jesus nos amou. E ele nos pede isso também, o amor desinteressado, sem esperar nada em troca. Na verdade, esse é o verdadeiro amor, porque quando eu faço algo esperando reconhecimento, aplauso, ou até mesmo ganhar algo em troca daquela pessoa, isso é interesse, deixa de ser amor. E na verdade o que vai suprir, preencher o coração do ser humano, principalmente quando o coração se sente um pouco vazio, é justamente esse amor. E se nós formos transcender na palavra amor, não simplesmente olhando numa dimensão meramente humana, o amor, ele é o próprio Deus. Então ele é a fonte. Quando eu amo, quando eu faço algo a alguém sem esperar nada em troca, com certeza o meu coração é preenchido. Eu estou imitando aquele a qual eu sou chamado a imitar, Jesus Cristo. Ou seja, vim para servir, né? Não para ser servido. Aí já mostra praticamente o desinteresse, né? Com certeza. Aí está a gratuidade, né? Do reino, né? Jesus, quando a gente recebe os dons, né, do Espírito, e esses dons são dados gratuitamente por Deus, né? E em si ele não exige de nós, né, que a gente desenvolva, né, esse dom cada vez mais. Ele quer muito, né? Mas ele não vai cobrar da gente, jogar na nossa cara, né? Da mesma forma, quando nós doamos a nossa vida, né, ao outro, a gente não pode esperar nada em troca, realmente, né? A gente tem que doar da mesma forma como Deus nos doa os dons, devemos doar tudo aquilo que temos e somos para os outros também, de forma completamente gratuita, né? Sem esperar nada e completamente se doar completamente por amor.
E como a gente aprende a ser desapegado? Como que a gente aprende? Ou seja, queira ou não queira, a gente faz avaliação, né? Eu fiz tanto, eu dei tanto, eu abracei tanto, eu dei tanto bom dia pro motorista, ele não deu nada, né? A gente tem a mania de achar que quando é que a pessoa vai me dar algo em troca. Como é que a gente trabalha esse lado do desapego, então, Christian? Eu acredito, Doni, que é conforme nós vamos fazendo, né? Os monges, eles falam de ascese quando eles querem treinar para adquirir uma virtude ou fortalecer uma virtude em si. Então eu digo que é na prática mesmo do dia a dia, você se conscientizando cada vez mais que o fato de você servir, fazer o bem a alguém, isso que de fato vai te tornar um homem livre, uma mulher livre, uma pessoa livre mesmo. E eu acredito assim que para nós conseguirmos isso, nós temos que combater algo que é muito forte na nossa sociedade, o individualismo. Hoje as pessoas elas são individuais assim por demais. Cada vez mais as pessoas elas parecem querer viver no seu mundinho sem se preocupar. Da sua vida, né? Isto. Então eu vejo que é uma questão de você fazer a cada dia, sem olhar a quem, e principalmente você ir ao encontro daqueles que de fato necessitam. Sabe, você fazer o bem a uma pessoa que tem condições de te retribuir, podemos cair no interesse. Uhum. Mas quando você faz alguém que não vai te retribuir em nada, a não ser com um obrigado, ou com um abraço, ou com um carinho, isso vai te treinando, vai te fazendo perceber que o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, o verdadeiro doar-se, é de fato você fazer e de repente você vai receber aquilo que é muito mais valioso do que qualquer presente que você possa receber de volta. Já pensou um abraço de uma criança carente, de uma senhora que de repente ali estava sem saber o que fazer para alimentar a sua família ou seus filhos, e você chega ali com uma ajuda, agora eu estou falando de ajuda física, mais do que um abraço também, né? E você chega ali com tudo isso, com ajuda física, com abraço, com amor, com carinho, e a pessoa te retribui num sorriso, ou então te agradecendo na simplicidade dela. Isso a pessoa vai começar a perceber que preenche o coração, que traz felicidade. E ninguém precisa saber disso, né? Deus já sabe, Deus vê o que você faz em segredo. E a liberdade tem muito a ver com a questão do desinteresse e também de não ter ali o pagamento, né? Mas não ter nada em troca. Como você falando que lá no Pará você saiu com um amigo para abraçar os irmãos de rua, você não tinha um interesse ou uma intenção de que ele fosse te dar alguma coisa em troca. Não era isso. Você foi apenas para poder sentir e dar aquilo que você queria. Era isso. Sim, até porque eu confesso uma coisa, no início foi muito difícil. Principalmente quando você conversava, você terminava com um abraço, você sabe que muitos irmãos, né, que estão na rua, eles não têm aquela possibilidade de uma melhor higiene. Teve alguns até que nós convidamos para ir para uma casa próxima, a Casa de Belém, é uma comunidade maravilhosa que lida com irmãos assim. E teve pessoas que não foi fácil você chegar, abraçar, até mesmo pelo mau cheiro. E para você chegar, você tem que renunciar a si mesmo, vou dizer assim, renunciar aquilo que você tem como... Nossa, toda pessoa ela precisa estar limpa, higienizada, mas isso é para quem tem condições. Aquele irmão que está na rua, não. E nem sempre é fácil você se aproximar dessas realidades. Mas com o tempo você vai vendo e vai conseguindo enxergar a beleza do ser humano. Não aquela casca, às vezes de sujeira, aquela roupa maltrapilha que a pessoa está vestindo. Você começa a enxergar além. Mas isso é com o treino, é com a vida, com o tempo. O Matheus Torres, estou refletindo aqui sobre o conceito de livre que você citou em relação a Santa Dulce, né? Ou seja, para você se doar, para você sair e visitar o irmão em situação de rua, como o próprio Christian citou, você tem que estar livre de preconceito, livre de paradigma, você tem que estar livre, né? É um conceito muito bacana esse de liberdade, porque quando a gente vai preso a cheiro, a troca, a roupa, o que vai oferecer, a gente vai se prendendo, né? E a irmã do Dulce era livre com isso, né? Sim, acho que cabe a gente lembrar aqui
que humanamente, diversas vezes a gente vai estar preso, né? E ontem, no retiro, um jovem falou o conceito, ó, a ideia de coragem. O que é você ter coragem? Coragem não é você não ter medo. Coragem é você fazer alguma coisa mesmo com medo, né? Eu acho que entra nessa mesma ideia, né? Essa coisa da liberdade. Às vezes eu vou fazer, eu vou me doar, mas querendo ou não, o meu humano vai ficar aquela coisa, nossa, o cheiro, nossa, a roupa, a sujeira, aquela coisa. Mas aí que tá a virtude, né? É esse exercício de, não importa isso, por mais que o nosso humano seja, né, negue aquilo e fique incomodado com aquilo, você vai do mesmo jeito e realiza a ação, né, o serviço ali, por amor, né? Então, eu acho que é aí que tá, né? Às vezes a gente se prende a isso. Ah, não, mas eu não vou conseguir. Não, eu sou humano demais. Ah, não dá. Na hora eu vou vomitar, na hora eu vou, né, passar mal. Não, você tem que ter coragem. E mesmo com medo, mesmo achando que não vai dar conta. Que eu acredito muito na ação de Deus nesse momento, né? Quando ele se coloca à disposição, né? Aí que entra, acho que aí que tá essa liberdade, né? Você se coloca à disposição e Deus age, né, em você, nessa liberdade que você está se colocando ali, mesmo com a sua humanidade, ele vai te ajudar a superar todas essas situações, né? Aí é ser um super-homem, né? Para chegar, isso que o Mateus citou, é se superar humanamente para poder dar aquilo que Deus nos deu de graça, né? A gente pode pegar exemplo de vários santos aí, a gente pegou o exemplo da Santa Dulce, e pegar um outro santo aí, São Francisco de Assis, né? Um outro exemplo, né? São Francisco de Assis, é maravilhosa a história dele. Um santo que nasceu lá em 1182, veio a falecer em 1226. E a coragem que ele teve, não só da renúncia dos bens materiais, mas assim, o que eu destacaria e que me chamou muita atenção, principalmente quando eu era bem jovenzinho e que me ajudou a caminhar mais firme na igreja, foi quando ele abraçou aquele leproso, que para ele era algo repugnante. Então, como Mateus, ele lembrou muito bem, Mateus, a questão também da graça de Deus agindo, porque se fosse só por nós mesmos, eu acredito que nós não teríamos essa coragem. Talvez São Francisco de Assis não teria a coragem de ir ao encontro daquele leproso. Então a graça, ela sobrepõe a natureza, ela com certeza vai impulsionar a natureza a fazer algo que se torna até na vista de outros como um ato de grande coragem, mas que para Deus é um ato de amor e que deveria ser um ato normal de acontecer entre nós cristãos. Nós podemos fazer a experiência quando o irmão de rua entra nas nossas igrejas, numa missa. Geralmente ele entra, fica ali no canto e dificilmente alguma pessoa vai até ele, pelo menos para cumprimentá-lo. São raras as exceções. E quantas vezes isso aconteceu? E eu falo a começar de mim mesmo. Quantas vezes no bairro onde eu morei durante muitos anos, em lugares por onde eu passei, entrava aquele irmão e de repente eu nem me preocupava, parecia que ele era um invisível ali dentro da igreja, até que eu comecei a acordar para essa realidade, porque a graça de Deus foi atuando e também você vai se deixando moldar pela graça, mas o importante é sempre dar o primeiro passo, como Francisco fez, como a Santa Dulce dos Pobres o fez, como Madre Teresa de Calcutá assim o fez, é o se lançar nas mãos de Deus, e a graça de Deus ela vai contribuir para que todo o resto aconteça. Acho que a grande questão que eu vejo, Mateus Torres também com o Christian, que nós seres humanos nos impedimos de nos doar, é quando a gente julga, porque quando o irmão de rua está lá, a gente quer questionar por que ele está lá, né? Quando alguém chega maltrapilho na igreja e fica no cantinho lá, ouvindo a palavra, e a gente questiona por que ele está maltrapilho. Então a gente tem o hábito de julgar para depois entender por que ele está lá, aí a gente vai e chega. Ou seja, a gente é preso a conceitos e valores, né? Sim, se prende a isso. E acho que uma maneira de você sair dessa é primeiramente você ir conhecer antes de julgar, né? Por mais que a gente vai julgar, querendo ou não, a gente dá aquele pequeno julgamento, mas aí que mostra que você é cristão de verdade, né? Você mesmo, com a sua humanidade ali, querendo ou não, falando no seu ouvido ali, quietinho, mas você vai lá conhecer primeiro. Eu acho que a gente está fazendo uma experiência muito legal na paróquia, que é a missão nas comunidades.
E assim, muitos ali da matriz não conhecem a realidade das comunidades, né, que são mais pobres ali da nossa paróquia. E quando as pessoas chegam lá e conhecem o povo, né, antes só julga, nossa, é daquele jeito, por causa disso, por causa daquilo, lá. Mas quando eles chegam, entram na casa da pessoa e ouvem a história da pessoa, né, e começa a se sentir pertencente àquilo, quando eles saem da missão no fim do dia, a cabeça é completamente diferente, né? Se sente, né, outra pessoa, porque se sente até mal de tantos julgamentos que fez antes, né? Mas é aquilo, a gente julga porque a gente não conhece. Esse é o ponto principal. Então, acho que é na nossa realidade pastoral que a gente tem essa graça de Deus de poder trabalhar, né, em várias paróquias, em várias realidades diferentes, nos dá essa grandiosa... não vem a palavra na minha cabeça, mas essa coisa tão oportunidade de você conhecer as realidades, porque daí quando você vai para outra realidade assim e vê tal coisa acontecendo, você já não julga, você fala assim, não, eu já passei por aquilo, já vi essa realidade em outras paróquias, né, não, vamos lá conversar primeiro, vamos ver qual que é a situação, né. Então aí que tá, nós julgamos porque nós não conhecemos. Quando a gente parar e começar a ouvir mais os irmãos, começar a perceber mais a realidade, tudo vai ser diferente, né? A gente vai julgar menos e vai amar mais, né? Então a gente percebe que valorizar a vida é um hábito diário, né? Um hábito diário, todo dia, né, Christian? Com certeza, meu irmão. O Mateus falando a respeito disso, não julgar e valorizar a pessoa em si, eu me recordo, uma vez foi aqui em Jacareí mesmo, eu estava juntamente com um grupo de oração, e se não me falha a memória, é o Grupo Bom Pastor do Parque Santo Antônio. Nós tínhamos o Projeto Sopão. Nós saímos todas as sextas-feiras à noite e passávamos pela cidade, encontrando irmãos, né, e oferecíamos a sopa a eles. E eu lembro que a primeira vez eu me deparei com um senhor chamado Antônio, que depois eu nunca mais o vi. Aí eu já cheguei perto dele assim, ele começou a falar, eu falei, no mínimo deve estar bêbado, vamos ver se ele não vai falar. Eu já pensei um monte de coisa, já julguei, já pré-julguei o senhor Antônio. E aí na hora que eu tive um intervalinho, eu falei, nossa, você tem nome de santo, Santo Antônio de Pádua. Na hora que eu falei isso, ele simplesmente parou, contou a vida de Santo Antônio de Pádua. Nós que estávamos ali com o Projeto Sopão paramos para escutá-lo, e aquele dia eu vi o quanto Deus ele se manifestou através do seu Antônio, através daquilo que ele falou, para, mexer lá dentro do meu coração e me ensinar que eu não devo julgar, que eu não sou melhor do que essas pessoas que estão vivendo essa situação, e o quanto nós fomos bem acolhidos, e o olho daquele Antônio brilhando do jeito que brilhava ao falar conosco e dar atenção a nós. Houve uma mudança do que eu esperava do que iria acontecer. Isso nós podemos encontrar também nos asilos, nos hospitais, quando nós visitamos essas pessoas. E assim, ao nos deparar com essa realidade, quantas pessoas também nos transmite o amor, que muitas vezes eu vou lá transmitir a palavra de Deus, o amor de Deus, mas na verdade você acaba recebendo. E nós temos que acordar para essa realidade como cristãos católicos, como cristãos no geral. Existem muitas pessoas que sofrem, e que nós poderíamos ser ali Cristo presente na vida dessas pessoas para contribuir de certa forma que essas pessoas se sintam valorizadas, aprendam a dar um sentido à vida, porque a perda de sentido hoje na sociedade é muito grande, principalmente, agora vou dizer assim, algo que eu conheço, principalmente nesses asilos, onde você se depara com muitas pessoas abandonadas pela própria família. Esses dias visitando um asilo, uma senhora, ela falava que há muitos anos não vê a sua filha, o seu filho, deixou casa, deixou tudo, deixou a família num certo conforto, e agora simplesmente ela está abandonada num asilo. E parecia que ela tinha perdido. Quando você vai lá, você vê a alegria, é diferente. Ela quer falar, ela precisa, encontrar alguém que a escute e que contribua para que ela possa dar valor à própria vida. Ou seja, independente do estilo que você esteja vestindo, ou o local onde você esteja,
todos nós temos algo a oferecer. Eu posso estar achando que minha vida está aquela coisa, né? Mas tem sempre alguma coisa ali dentro que vai servir para o outro. Não é, Matheus? Sempre, sempre, né? O ser humano é uma caixinha cheia de oportunidades, de valores, cheia de conhecimento, né? Não importa quem seja. E o mais interessante é que, às vezes, aquela pessoa mais simples, né? Que não teve estudo, não teve, né? Nada, se acha que não tem nada para me oferecer. E tem muita coisa para oferecer, né? Então, eu acho que é aí que dá uma grande virtude, né? Que para você ter noção de tudo isso, você precisa da virtude de parar e escutar, né? Parar e ouvir tudo aquilo que a pessoa tem para te dizer, né? E sempre ela tem algo a dizer, não importa onde esteja e quem seja, né? Sempre tem algo para nos oferecer. Deixa eu só mandar aqui um abraço. A Fátima Nova Jacareí está dizendo o seguinte: oi, Cristian, Deus abençoe muito vocês aí, o seu Matheus Torres também. Você sempre vinha aqui na paróquia São Francisco de Assis pregar no grupo de oração. Um abraço a Fátima de Nova Jacareí. Um abraço, Fátima, Deus abençoe. Eu me lembro, sim, tudo bem que eu era bem mais jovem, né? Não tinha os meus cabelos grisalhos como eu tenho hoje, mas eu não esqueço. Um grande abraço, Fátima. Tem 2 fios brancos só, o Christian? Não, tem mais. Tem mais? Não, Deus, ajuda. 2 desse lado, Matheus, do lado de cá, do lado de lá eu não vi ainda. Ai. Vamos ao telefone, Buim? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Geraldo. Ô, Geraldo, como é que você tá? Tudo bem, Geraldo? Bacana, tô ouvindo o moço falar, é seminarista, né? Seminarista Cristian e seminarista Matheus, falando sobre o valor da vida. Parabéns pra ele, passando uma grande missão na humanidade que ele tá aí soltando. A nossa beleza é só na maquiagem por fora, por dentro é tudo igual, desde o mendigo até o Sérgio Moura, o Bolsonaro, tudo igual. Bacana, viu? Que legal, viu? Beleza, viu, Geraldo? Obrigado pela sua participação. Fala para ele visitar a nossa Santa Cecília, que começa a festa sexta-feira. Isso, Santa Cecília, né? Tá certo. Obrigado, Geraldo. E você também é convidado. Opa, um abraço, obrigado, viu? Um abraço para você. Bom almoço, boa semana. Bom almoço, boa semana para você, Geraldo. Tá aí a reflexão do Geraldo aí, ó. Foi Obrigado, Geraldo. Foi lá no âmago, né? Um grande abraço, Geraldo. Realmente todo mundo tudo igual, né? Pode mudar uma coisinha ou outra nas suas atitudes, mas por dentro e também na hora de quando morre, tudo vai pro mesmo buraco, né? Digamos assim. É verdade. Bom, vamos ao intervalo, a gente volta já com os seminaristas, o Matheus Torres e também com o Christian Cassiano, hoje falando sobre o valor da vida. Olha que bacana, né? E, às vezes você tá meio assim encabrunhado, meio triste. Olha, mas tem sempre alguém que precisa do teu bom dia, que precisa do teu alô, que precisa do seu telefonema, né? Do teu WhatsApp, né? Da tua mensagem do WhatsApp. Então não fique jogado às traças não, porque todos nós temos valor. Aliás, né? Eu gosto muito daquele filme, o Avatar, que eu trago muito para nossa realidade, da conexão do ser humano, né? Um depende do outro, somos todos conectados. É assim que funciona. Não existe ilha, o ser humano não é uma ilha, ninguém vive sozinho. Todos nós dependemos um do outro, da atitude do outro, da palavra do outro, do carinho do outro, do abraço do outro. Não existe alguém que vive sozinho sem precisar do calor humano. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Eu falando de vida nesta segunda-feira, hoje com os seminaristas, o Christian Cassiano e também com o Matheus Torres, hoje falando sobre o valor da vida. Olha que a gente pensa que tem que ter muito dinheiro para comprar a vida, né? Para ter a vida. Olha, a gente percebe aí, é no respirar, é num passarinho que voa, é numa montanha que é linda, é numa cachoeira que te molha. E a vida vai nos mostrando o quanto ela é muito bacana, muito bonita, né? E
tem um livro que se chama Em Busca de Sentido. E o Christian e também o Matheus, para a gente fechar esse nosso bate-papo, acho que vai corroborar bastante, né, Christian? Com certeza. É um livro de um autor chamado Viktor Frankl. Ele teve a experiência de viver no campo de concentração, aquele campo bem famoso, Auschwitz, e lá, diante de tantos sofrimentos a qual ele se deparava, ele sempre procura, né, através do sofrimento, buscar um sentido. E foi isso que o alimentou naquele campo, mesmo diante da fome, das perseguições, dos sofrimentos que eram impostos, né, sobre eles. Ele procurou olhar com um olhar assim diferente. E as lutas que ele travou ali no dia a dia, às vezes ali os soldados que vinham, que batiam, alguns que procuravam mesmo acabar com a própria vida diante de tanto sofrimento. Então ele vai relatando toda aquela história, mas procurando dar um sentido maior. E o sentido maior que eu vi também naquele livro é que o ser humano, ele é sim capaz de superar qualquer sofrimento, qualquer dificuldade que ele possa estar enfrentando, porque a vida, ela é muito maior do que qualquer sofrimento. E para aquele que crê em Deus, crê em Jesus, nós temos alguém que é muito maior do que qualquer sofrimento, e é aquele que é a origem da nossa vida, que com certeza vai nos dar capacidade, força, graça para superarmos os momentos difíceis que nós enfrentamos. Isso aconteceu no campo de Auschwitz com o Viktor Frankl, que ele narra muito bem. Nós poderíamos citar outro exemplo também, São Maximiliano Maria Kolbe, que viveu também no campo de concentração, no bunker da morte, como era chamado, e lá ele ofereceu a sua própria vida no lugar de um pai de família. Nós conhecemos um pouco da história. Por quê? Porque mesmo em situações adversas, eles conseguiram encontrar um sentido. No caso dessas pessoas, eu diria que foi realmente Deus contribuindo para que eles permanecessem firmes e fossem sustentados na vida a qual eles viveram e depois continuam a viver mesmo pelos um período de tempo. E aí, Matheus, sobre o Viktor Frankl? O Viktor, ele é, né, o fundador da logoterapia, né? A logoterapia é uma das linhas da psicologia. E foi ele que começou com essa linha, e o principal dessa linha é buscar o sentido da vida. E ela vai analisar o ser humano como um todo, não só, vai analisar só as suas atitudes, né, os seus atos, não. E tem várias linhas dentro da psicologia. Essa linha olha o homem como um todo, desde seu nascimento até hoje, tudo que você foi e é, né. E a partir de tudo isso vai ajudando o homem a se encontrar. Eu me lembro, né, eu fiz um trabalho em relação ao sentido da vida mesmo, em Viktor Frankl, na filosofia, e eu lembro que ele falava assim, que o que fazia ele sustentar e passar por toda aquela crueldade, né, toda aquela coisa horrorosa que aconteceu, né, com eles naquele tempo, é porque ele queria reencontrar a esposa dele, né, encontrar a família dele. E ele falava assim, e ele incentivava os outros amigos que estavam lá a ter um porquê querer sair de lá, né? A ter um porquê viver. E o porquê dele era esse, né? E ele falava que quando as pessoas que estavam lá, né, com ele, não tinham um porquê, porque eu já tinha morrido, o pai, a mãe, o filho, a esposa, eles não tinham mais motivação nenhuma para viver, né? E ele tinha, né, de reencontrar a família dele, a esposa, mas depois que ele saiu, descobriu que ela tinha falecido também em outro campo de concentração, né? Então, isso mostra muito o valor dessa questão de buscar sempre um porquê viver. Hoje, para nós cristãos, o porquê que a gente vive, o sentido que dá da nossa vida é Jesus Cristo, né? E buscar o reino. Mas aí, em forma concreta, o que é dar esse sentido de buscar o reino na nossa vida? Buscar o reino é fazer o quê? De maneira muito concreta, é você servir o irmão, dar de comer para quem tem fome, de beber para quem tem sede, abraçar quem está precisando de um abraço, sorrir para alguém na rua, coisas concretas. E quando a gente faz isso, a gente está dando sentido para nossa vida. Aí a gente vai encontrando o porquê viver, porque a gente fica em casa, nossa, meu Deus, o que eu faço na minha vida? Nossa, não consigo ajudar ninguém. Você consegue ajudar, você
consegue valorizar a sua própria vida, valorizando a vida do outro, né? Então é isso que Jesus vem nos mostrar, né? Me siga, e me siga dessa forma que você vai encontrar um sentido para você viver, né? Você vai dar um valor para sua vida, você vai ter um porquê viver, né? E esse sentido é doando a nossa vida para o outro. E quando Jesus fala me siga, não significa que nós vamos ter um tapete vermelho, vai ter um elevador, vai ter uma ponte, ou vai ter uma carruagem, uma Ferrari para seguir Jesus, né? Ele está lá na frente, me siga. Aí nós vamos ter pedras no caminho, espinhos no caminho, problemas no caminho, mas ele está lá, me siga, né? É isso, né? Com certeza, Donizete. É o convite de Jesus, né? Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje nós vemos outros tipos de propagandas que contribuem para que as pessoas percam o sentido da vida, principalmente nos momentos de sofrimentos. Nós vemos muitos propagandas dizendo, venha, pare de sofrer, os seus problemas serão solucionados. Isso não é uma propaganda evangélica, né? Não é a propaganda que Jesus fez para aqueles que querem seguir. É lógico que não vai ser só sofrimento também, né? Porque nós temos a consolação do céu, a alegria de ser de Jesus, mas diante do sofrimento nós temos muito mais forças para podermos superar e, como o irmãozinho estava dizendo, dar um sentido na vida, nos servir os nossos irmãos e também levando esse sentido de vida também na vida dos nossos irmãos que muitas vezes não conseguem enxergar ainda. Ah, tá. Deixa eu só registrar aqui... Opa, por favor, aí dá o nome do livro aqui, tá aí o Cleni, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Também o Manuel mandando um abraço para vocês aqui, Manuel do Pagador Andrade. Alô, Dônio, um abraço pro Cristo e também pro Matheus Torres aí. Bacana aí, ó, já estão querendo o nome do livro. Muito legal mesmo, tá vendo? Já passou o nome de um livro, Em Busca do Sentido, porque às vezes, quando a gente tem um problema, a gente acha que o problema é um quarto fechado, sem porta e sem janela, né? E quando a gente fala de sentido, você tem algo, você vai ver, mesmo tendo algo que encobre nossa visão, você vai ver uma fresta, e essa fresta, por pior que a gente esteja, é a luz que Cristo está dando pra gente ali, né? Estou ali, né? Independente se você está num quarto escuro, mas ele está lá com a luz, né? Acho que é por aí, né? Sim, com certeza, né? Acho que aí o grande simbolismo ali do Círio Pascal, né? A única chama que não se apaga é ele, né? Ele é essa nossa esperança, né? Porque se a gente perder a esperança nele, aí a gente tá perdido mesmo, né? Então, ele é o sentido que dá pra nossa vida. Olha aqui, Crecha e Matheus, até para fechar aqui, ó. Mas... para quem é bipolar, vive fases, tem dias que tá bem, tem dia que não tá bem, tá triste aqui, tá alegre ali. Como é que vai buscar esse sentido aí? Bem, primeiramente... Precisa de uma ajuda profissional, né? Precisa de uma ajuda profissional, com certeza. Deus, ele sempre ajuda. E muitas vezes Deus também nos ajuda através de um profissional da área. E é importante isso. É lógico que Deus, ele pode... realizar através de uma intervenção divina e nos ajudar de uma forma assim que nos dê uma recuperação plena. Mas geralmente Deus, por respeitar a história humana, nossa história, ele também se utiliza de profissionais na área. Eu mesmo, eu tenho a minha psicóloga que me acompanha no percurso aí de seminário, e isto é importante, isto me faz muito bem. Então, é muito importante, sim, você que faz essa pergunta, que enfrenta essa dificuldade, né, procure sim um profissional e nunca deixe também de caminhar tendo a sua fé, a sua esperança sempre voltada a Deus. Bacana, então. Olha, Matheus Torres, só tem que agradecer a tua participação conosco, valor da vida, a gente percebe que é um assunto que a gente até evita falar, as pessoas evitam falar, mas... tá na simplicidade do dia a dia, né? Esse valor da vida, né? A gente se valorizar cada dia, cada momento, né, Matheus? Sim, com certeza. Isso tá todo dia batendo na nossa porta, né? Eu acho que o principal que a gente pode levar de tudo isso que a gente conversou aqui é que a gente precisa sair de si mesmo, sempre, né? Quando a gente mais se fecha em nós mesmos, aí que a gente não encontra nada, né? A gente só vai conseguir nos conhecer e conseguir ser melhor, conseguir encontrar o sentido da nossa vida a partir do outro. O outro me faz me conhecer, né? Porque se eu ficar olhando só para mim mesmo, eu não vou conseguir saber nada. O outro me ajuda a me conhecer, né? Então, acho que a dica final, talvez, que eu dei aqui é essa. Saia de si mesmo, né? Busque sempre o outro.
seja servindo, seja na conversa, seja no que for. O outro vai te ajudar a ser melhor, o outro vai te ajudar a ter um sentido por que viver, né? Então não se isole, né? Nunca se isole. Não se isole. Christian, obrigado pela presença mais uma vez, hein? Eu agradeço também, Donizete, aí pelo convite. Agradeço também o meu irmão aqui presente, o Matheus, que veio colaborar junto. E agradeço você, ouvintes da Rádio Mensagens. Deus abençoe. E não se esqueçam disso. A tua vida tem um lindo sentido, sim. Basta nós sabermos enxergar e buscar também, como o Matheus acabou de nos falar, no serviço ao próximo e também saindo desse egocentrismo que vive a nossa sociedade. Nós nascemos para servir o próximo. Independente da classe que você seja, nós nascemos para servir o próximo e vamos ser felizes assim. Então tá ótimo, então. Obrigado pela presença, participação, o Christian Cassiano de Macedo e também o Matheus Torres da Silva, eles que são seminaristas. O Matheus Torres, que atua hoje na paróquia Santo Agostinho, no Urbanova, em São José, e o Christian Cassiano atua na paróquia Espírito Santo, Jardim Satélite. E, logicamente, todo ano eles fazem um rodízio, né? O ano que vem vai ter outra mudança aí, para que eles conheçam a realidade aí de cada comunidade aqui da nossa diocese também. Fechamos o nosso Falando de Vida. Vem aí o Paulinho Oliveira com Comunicação Total. E amanhã estaremos de volta às 7h30 da manhã com o nosso Jornal da Mensagem. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.